Vem aí a vacina transgênica contra o Covid-19. Esse é o título do meu artigo publicado nesta quarta-feira, 5 de agosto. Como eu sempre faço, vou fazer aqui a leitura para vocês. Isso mesmo, são transgênicas as mais promissoras vacinas contra o Covid-19. Sim, porque a engenharia genética tem se mostrado uma ferramenta rápida, certeira e segura na evolução da medicina humana. Dentre as vacinas transgênicas prestes a ser aprovadas nesta pandemia, se destacam a vacina recombinante VSG Delta G da Spike, desenvolvida no Israel Institute for Biological Research, a vacina sintética baseada em biomoléculas ou peptídeos antigênicos da Fundação Oswaldo Cruz, o adenovírus recombinante produzido pela Universidade de Oxford e o sequenciamento do mRNA 1273, finalizado já pela equipe de pesquisas de doenças infecciosas do National Institute of Health e da empresa A Moderna, além de um vetor de adenovírus tipo 5, co-desenvolvido pela Cassinotech e o Instituto de Biotecnologia de Pequim. Essa é a vacina chinesa. Todas elas são transgênicas. O pesquisador da Embrapa, Décio Gazzoni, relacionou em recente artigo a utilização dessas transgenias no desenvolvimento da vacina contra o Covid-19. E eu me baseei nas informações que ele prestou nesse artigo recente. O engenheiro agrônomo Décio buscava referências para responder a seguinte pergunta, olha só: por que certos ambientalistas combatem tão ferozmente os produtos transgênicos na agricultura, mas não se opõem aos transgênicos na medicina? Esta é a questão que eu quero discutir com vocês, pegando carona no Décio Gazzoni. O ensaio da também pesquisadora da Embrapa, Maria Tereza Pedroso, tanto o Décio como a Maria Tereza são coautores do Agricultura, Fatos e Mitos. A Maria Tereza vai nessa mesma direção. Falando sobre a crise causada pelo novo coronavírus e as perspectivas das vacinas obtidas pela engenharia genética, ela pergunta: de que lado estão os antitransgênicos? Essa questão é muito intrigante. Ativistas do meio ambiente, incluindo muitos médicos, costumam atacar as lavouras transgênicas, mas se calam diante dos extraordinários avanços ocorridos nos medicamentos humanos obtidos por engenharia genética. Uma técnica, aliás, que está unindo a agricultura com a medicina. Desde 1982 no mercado, hoje praticamente 100% da insulina utilizada pelos diabéticos no mundo afora advém de bactérias, é uma Escherichia coli, modificada geneticamente. Muita gente não sabe disso. Como se conseguiu essa proeza? Os cientistas introduziram no genoma da bactéria o plasmídio do gene humano que comanda a produção da insulina. Como resultado, de forma incrível, colônias daqueles micro-organismos passaram a produzir o hormônio humano, a insulina, idêntica à insulina humana. Quer dizer, tiraram o plasmídio humano, conseguiram introduzir no genoma da bactéria, da Escherichia coli, e essas modificadas geneticamente passaram a produzir a insulina como se fossem seres humanos. Antes da biotecnologia entrar em campo, a insulina administrada aos diabéticos era extraída do pâncreas do boi e de porcos, principalmente. Acredite se quiser, os animais eram sacrificados para amainar o sofrimento das pessoas. Como, porém, a insulina não era idêntica à humana, ocorriam reações alérgicas nos pacientes. Hoje, isso está tudo superado com a insulina transgênica. O que pensam os críticos da soja transgênica sobre a insulina transgênica? A medicina transgênica gerou maravilhas como o incrível hormônio de crescimento, o HGH, contra o nanismo,
Uma doença que afeta 10 mil crianças brasileiras. 10 mil crianças brasileiras são afetadas por nanismo. E esse nanismo passou a ser combatido por um hormônio de crescimento conseguido geneticamente modificado. Assim como o Instituto Butantan desenvolve bananas transgênicas contendo vacina contra a hepatite B. Sim, vacinas contra a hepatite B em bananas geneticamente modificadas. O arroz transgênico Golden Rice biofortificado pode resolver o problema da hipovitaminose de vitamina A, uma causa mortes de 670 mil crianças anualmente no mundo com menos de 5 anos. Os que sobrevivem são estimados em 500 mil crianças que ficam cegas por hipovitaminose A, que pode agora, e está sendo resolvido através do Golden Rice, que é um arroz geneticamente modificado com elevado nível de vitamina A, que está sendo utilizado principalmente lá no Oriente. Será que a Bela Gil, que condena o milho transgênico, também é contra o Golden Rice? Quase a totalidade dos queijos produzidos na Europa e no Brasil derivam de micro-organismos geneticamente modificados. Na fermentação da cana-de-açúcar ou de cereais destinadas ao álcool, à destilação de álcool, também se utilizam agentes OGMs. Até na elaboração de sabão em pó está presente a engenharia genética. Por quê? Certos ambientalistas são contra apenas os transgênicos do agro. Esses retrógrados julgam nefastas as lavouras geneticamente modificadas. Bem, mas a lecitina derivada da soja, normalmente transgênica, é componente emulsionante da absoluta maioria de pães, doces, bolos, tortas, hambúrgueres, chocolates e outras guloseimas fabricadas no mundo inteiro, com lecitina de soja. Jamais se relatou qualquer problema de saúde provocado pelo consumo desses alimentos industrializados, nem mesmo uma coceira. Vem aí a vacina transgênica contra o Covid-19. Os ativistas antitransgênicos, porém, sabe o que eles farão? Farão de conta que o assunto não é com eles, mas vão entrar na fila para se imunizar. E depois irão xingar o agro. Cansa, viu? Este é meu artigo. É uma defesa da ciência. É uma defesa da evolução do conhecimento. A biotecnologia, a engenharia genética representam uma fronteira extraordinária de avanço do conhecimento científico. Está sendo utilizada esta ferramenta, como se fala hoje, na agricultura, na medicina, em micro-organismos, né, que são utilizados de várias formas. Mas tem gente que continua contra os transgênicos, embora há 25 anos eles estejam sendo utilizados em várias partes, nas lavouras, em animais, na fruticultura, remédios, como mostrei aqui alguns, e, entretanto, tem gente que ainda é ativista antitransgênico. Na verdade, quer saber de uma coisa? Eles são contra o agricultor. Eles não suportam ver o agricultor moderno, progressista, ganhar dinheiro. Eles são a favor da pobreza, eles são a favor da Idade Média. Esse pessoal é muito esquisito. Eles olham a agricultura como se devesse ser uma época medieval. Só devia ter camponês, agricultor familiar, etc. Eles chamam o familiar de pobre. Eles querem ver o agricultor pobre. Xingam. Mas depois eles vão lá para aquele restaurante chique, a comida é extremamente cara, que diz que é isso, que é aquilo, toma o vinho do bom, come queijo do bom, tudo transgênico, né? E aí vão dormir achando que estão, sei lá, fazendo o quê?
Sabe qual que é o meu sonho? O nosso sonho, dos autores, o Décio, a Maria Tereza, eu, é ver o nosso livro, porque aqui estão essas histórias todas devidamente contadas, é levar esse livro, não só vocês lerem, que a gente adoraria, mas levar isso aqui para os professores e para as professoras dos nossos filhos e dos nossos netos. Porque esses babacas que ficam falando bobagens sobre o agronegócio, sobre transgênico, etc., mas na medicina eles ficam recomendando a insulina pode ser transgênico, tudo pode ser transgênico, só na agricultura aqui não. Esses caras, eles estão influenciando os nossos professores. E lá no ensino fundamental, lá no banco da escola do ensino fundamental, as professoras, os professores, Google, vão achar essas pataquadas todas, transmite isso para os nossos alunos. Pior, às vezes tem livros escolares com essas pataquadas. Nós precisamos, então, chegar lá, não queremos doutrinar ninguém. Pega o livro, entrega lá para a professora do seu filho, ou para o professor do seu neto. Fala aqui, o professor, o que está aqui, ó, tem que estar aqui. Porque senão você está transmitindo mitos para as nossas crianças sobre a agricultura. E vou dizer uma coisa, se nós não tivéssemos feito, e se não estivéssemos fazendo tudo o que estamos fazendo no agro, como é que quem mora na cidade estaria vivendo? Como é que o Brasil estaria suportando esses anos tão difíceis se não fosse a força da nossa agropecuária, das cadeias produtivas, das indústrias de transformação, de todo esse setor produtivo que nós chamamos o agronegócio. Então, senhores médicos, dona Bela Gil, todos vocês que xingam os transgênicos no agro, mas acham super legal os transgênicos da medicina, quer saber de uma coisa? Vai tomar um chazinho de boldo para combater o coronavírus, vai. Tchau.